Bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos e irmãs da paróquia São José e São Gabriel Passionista, meu nome é Adalgisa, ministra leiga da palavra. Pertenço à comunidade Cristo, Filho de Deus vivo. Estamos hoje juntos, reunidos para refletir sobre o Evangelho do dia. Evangelho de São João, capítulo 6, versículos de 52 a 59. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor, na minha mente, na minha boca e no meu coração. Naquele tempo, os judeus começaram a discutir, dizendo: como pode este homem dar-nos de comer a sua carne? Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que me enviou vive, e eu vivo pelo Pai, assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como o maná, que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Tal foi o ensinamento de Jesus na sinagoga de Cafarnaum. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor, e que a palavra do Santo Evangelho converta o nosso coração e nos conduza um dia à vida eterna. Amém. Bom, meus irmãos e minhas irmãs, os judeus aqui não estavam entendendo como é que este homem podia dar-nos de comer a sua carne. A gente sabe que quando o nosso coração está endurecido para as coisas de Deus, fechado, dificilmente a gente consegue entender o que a palavra do Senhor, o que esse texto bíblico está querendo nos dizer para nós no dia de hoje. Ele fala, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Meus irmãos, aqui ele está falando da Eucaristia, E Jesus relembrando aqui, quando ele instituiu a Eucaristia, quando ele praticou a última ceia com seus discípulos, E eles não estavam entendendo o que seria aquele momento, mas para nós hoje fica bem claro que precisamos nos alimentar constantemente, diariamente, do corpo e do sangue de Jesus, porque é esse alimento que fortalece a nossa alma, que vai nos curando, nos libertando, trazendo esperança. O alimento da palavra, que é essa que nós estamos fazendo aqui agora, e graças a Deus a gente está tendo todos os dias, A nossa paróquia tem esse programa, meditando a palavra. Então, que nós possamos todos os dias nos alimentar da palavra, mas alimentarmos também espiritualmente desse corpo e desse sangue que está presente na hóstia consagrada. Podemos mentalizar o sacrário, as TVs católicas também, momento de adoração. Então nós precisamos ter essa intimidade espiritual com Jesus, que vai nos alimentar, nos dar força, porque nós precisamos realmente abrir a nossa mente, abrir o nosso coração e deixar que essa palavra do Senhor Jesus venha alimentar a nossa alma, alimentar o nosso coração, porque é essa palavra que nos dá esperança, que nos dá fé, que vai nos fortalecendo. Eles comeram, aqui fala, do maná, este é o pão que desceu do céu.
Não como o maná que vossos pais comeram e morreram, porque era um alimento para o físico. Então o maná caía de manhã, no dia seguinte já não servia para mais nada. Quem guardava perdia aquele maná. E o corpo e o sangue de Jesus, ele é vivo, ele é eterno. E ele que nos dá força, igual eu já disse aqui. Então nós precisamos nos alimentar a todo instante, a todo momento, até espiritualmente falando, porque nós não estamos podendo ir participar da igreja, da missa, né? Então a gente não está podendo adentrar a igreja, mas espiritualmente participando da missa todos os dias na televisão, a gente sente essa vontade realmente de estar perto de Jesus, e é Ele que nos atrai, gente. A gente acha que é a gente que está indo atrás dele, não, mas ele que está buscando a cada um de nós. Até que esse momento de pandemia aí, misericórdia, a gente está vendo, ouvindo vários testemunhos de pessoas que estão tendo esse tempo de encontrar com esse Jesus. Quer dizer, pela palavra, espiritualmente assistindo, participando da comunhão, né, na hora da partilha que vai distribuir a comunhão nas missas. Então, ali a gente faz aquela comunhão espiritual, e tanta gente voltando naquele momento, sendo curado, sendo libertado, porque nosso alimento espiritual é Jesus. Jesus, como diz, é o caminho, a verdade e a vida. Então, eles, igual já falou nas passagens, né? Povo de cabeça dura. Hoje também muita gente de cabeça dura, mas também começaram em mim, né? Às vezes a gente não está dando testemunho que precisa dar para poder a pessoa voltar para Jesus, né? Voltar por amor, no amor, não esperar entrar numa situação pior, numa situação de dor para buscá-lo. Mas Deus tem todos os seus, Deus é que tem os propósitos para a vida de cada um, né? Então que nós possamos assim nos alimentar, assim mentalmente, lembrar de Jesus no sacrário, fazer essa visita com Ele aqui na nossa imaginação, nos nossos pensamentos, e alimentar e adorar esse Jesus, porque é comendo e bebendo do seu corpo e do seu sangue que nós vamos ressuscitar com Ele no último dia, ter uma vida gloriosa. E Ele está mostrando para as pessoas como que vai acontecer, mas o que acontece? Não querem acreditar, né? Infelizmente, mas Deus está dando tempo das pessoas se converterem, buscarem e saberem que Ele é o pão da vida, Ele que traz a vida e vida em abundância. Nós precisamos alimentar a nossa alma, o nosso coração, a nossa vida espiritual. Nós temos que alimentar a nossa vida espiritual. Não é o alimento físico que vai nos sustentar, é o alimento espiritual. Esse amor maravilhoso que o Filho de Deus tem por nós, por cada um de nós, por tudo que Ele fez, tudo que Ele passou. Ele não quer perder nenhum. Então, essa palavra vem nos dizer que nós precisamos nos alimentar da palavra e do seu corpo e do seu sangue, e que nós voltemos, que as igrejas abram, em nome de Jesus, com toda a segurança, para que a gente volte a comungar com dignidade, com respeito, sabendo o que está fazendo, porque é para a nossa salvação, é para a nossa conversão, é para estarmos mais perto de Deus, mais perto de Jesus. Vivermos como Paulo falou, né? Que não seja eu vivendo, mas que seja Cristo vivendo em mim. Esse testemunho que Deus quer que a gente dê. E é esse testemunho que Ele estava dando aqui, na palavra dEle. Amém?